Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao webinar. Iniciaremos em 2 minutos, ok? Obrigado. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar Ferramentas Essenciais para Machine Learning. Meu nome é Flávio Pou, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD, distribuidora exclusiva dos produtos MathWorks no Brasil. Bom, neste webinar, vamos abordar assim as ferramentas essenciais que você precisa para desenvolver rapidamente e também implementar as soluções robustas de Machine Learning. Bom, usando as ferramentas MATLAB, é claro, a gente vai apresentar, e inclusive a geração de código. O código que vamos trabalhar se encontra num link que vou enviar pelo chat do webinar. São dados públicos, você pode utilizá-los. E, assim, se você tiver tempo de baixar esses dados, vale muito a pena. Você tem que ter uma conta da MathWorks. E você pode acompanhar, abrir seu MATLAB e acompanhar toda a nossa explicação do código, tá ok? Bom, hoje em dia, Machine Learning se tornou uma técnica efetiva na solução de vários problemas. Aqui temos algumas dessas soluções, né, que são modelos, que foram possíveis com Machine Learning, assim, em contrapartida com as formas tradicionais de construção de modelos. Vamos repassar rapidamente algumas dessas soluções que são muito efetivas com Machine Learning. Problemas de reconhecimento de voz, reconhecimento de objetos, monitoramento do estado de saúde das turbinas são bastante complexas para solucionar, através de equações ou regras escritas manualmente. Os algoritmos de Machine Learning são projetados para aprender essas relações complexas e não lineares. Outro ponto é a previsão do tempo, o consumo de energia e predição de ações no mercado, né? São exemplos que adicionam cada vez mais dados a cada instante de tempo, portanto, eles exigem uma solução que se adapte a esses novos dados. Algoritmos de internet das coisas, disponibilidade de táxi e atraso de voos, né? Tipicamente envolvem uma grande quantidade de dados e precisam aprender sobre todos esses dados,
algo que o Machine Learning são projetados para aprender eficientemente a partir de grandes conjuntos de dados. Ou seja, temos aprender de relações não lineares complexas, temos é, exemplos que adicionam novos dados a cada instante de tempo, portanto, existe uma solução que se adapte a esses novos dados, e também temos a eficiência de aprender de um grande conjunto de dados. Nesses problemas, o Machine Learning se encaixa bem. Nesse webinar, vamos focar na aplicação específica, onde utilizaremos Machine Learning para classificação com conjuntos de dados reais, coletados de instrumentos. Bom, vamos classificar se um coração está normal ou anormal, através de uma faixa do som emitido pelo coração, mostrado no GIF aqui que a gente vê na apresentação. Por exemplo, o som do instrumento estetoscópio, né, que o médico escuta, mas a gente tem algum eletrônico. Durante essa modelagem, vamos identificar as ferramentas essenciais para modelar esse classificador. São as ferramentas e toolboxes do MATLAB, que são as bibliotecas e funções, e geradores de código. Neste caso, vamos gerar o código C do modelo, o que podemos embarcar em dispositivos móveis. Só um minutinho. Bom, essa é a agenda do webinar. Vamos abordar brevemente aqui Machine Learning, como funciona. Vamos ver passo a passo do classificador e vamos construir o final. Você vai passar para todas as abordagens, desde os dados até ter o código C. Vamos abordar também os principais desafios enfrentados para criar esses classificadores e as soluções que o MATLAB e suas toolboxes apresentam para esses desafios. Bom, em poucas palavras, Machine Learning usa dados para produzir um programa para realizar uma determinada tarefa. Essa é uma frase o que é Machine Learning. Essas habilidades são utilizadas para problemas complexos, onde soluções para equações sejam impossíveis de aplicar, como vimos no slide anterior. Vamos colocar como exemplo a detecção da atividade humana, que utiliza acelerômetro triaxial, giroscópio, de um smartphone, para determinar se a pessoa está sentada, deitada, caminhando, subindo ou descendo escadas. Se utilizarmos as regras manuais provenientes das observações empíricas, provavelmente o programa não vai ter bons resultados, né? Porque existem tantas possibilidades combinatórias da pessoa estar subindo escada ou estar caminhando, por exemplo, que seriam as classes. Por outro lado, uma solução com Machine Learning envolve um grande conjunto de dados dos sensores e esses dados também precisam estar rotulados, ou seja, para a gente utilizar aprendizagem supervisionada. E assim o algoritmo, né, vai aprender as complexas e relações complexas não lineares entre as saídas e as entradas. Dependendo da complexidade do problema, ainda temos como escolher o algoritmo que vamos utilizar. Por exemplo, pode ser algo simples como Naive Bayes ou mais complexos como Support Vector Machine. Nosso objetivo aqui é selecionar a técnica mais apropriada para evitar o problema de overfitting também, né? Bom, aqui no slide a gente tem a divisão de Machine Learning. Temos em tipo de aprendizado, o aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. No aprendizado supervisionado, a gente se baseia na entrada e na saída, ou seja, a gente cria a relação entre a entrada e a saída, e assim cria o classificador. Dentro desse tipo de aprendizado, temos a classificação e a regressão. Na classificação é quando a gente tem
classes, né, da saída, ou seja, é um problema discreto que temos. Aqui no nosso caso vai ser se o coração está normal ou anormal através do som. Ou seja, a gente vai ter os dados do som e vamos ter os dados da classe, se ele está normal ou anormal, que algum já técnico especializado já trabalhou e já classificou. Por exemplo, o de subindo e descendo escadas, andando, caminhando, dos dados de atividade humana do smartphone, temos também aqui uma classificação. A regressão são quando os problemas são contínuos. Temos um, um número, né, real, queremos saber a temperatura, o, o mercado, por exemplo, aquele segunda linha que a gente viu nos algoritmos, por exemplo, a temperatura, ou previsão do tempo, previsão de mercado. Na aprendizagem não supervisionada, a gente tem que descobrir uma relação, agrupar os dados apenas com os dados de entrada. A gente não tem um rótulo na saída que diga que esses dados são o que eles são. Então, a gente cria agrupa nossos dados, faz um clustering, que chama agrupamento, através dos dados de entrada. Provavelmente, por exemplo, tenho os dados de entrada de usuários de telefone, quero agrupá-los para utilizar uma antena específica, ou seja, a gente pode criar um cluster, um agrupamento, onde a gente coloca uma antena no centroide desse grupo. Assim, a antena pode atender todos os usuários da rede. Durante o webinar, vocês podem utilizar a aba de perguntas, que assim que terminar o webinar, eu vou respondê-las, tá? Você pode escrever durante o webinar, não tem problema. Bom, qual o workflow trabalhar com Machine Learning e MATLAB, né? Primeiro a gente tem os dados de entrada, que podem ser arquivos, podem ser dados de banco de dados, SQL, server. Esses arquivos também podem ser TXT, XML, CSV, ou seja, no Excel. E temos dados de sensores. Também você pode conectar seu instrumento diretamente no MATLAB, através de uma conexão USB, TCP/IP, e assim você recebe os dados diretamente na memória do MATLAB, você consegue trabalhar até em tempo real, tá? Você consegue trabalhar em tempo real, até com dados de mercado também. Por exemplo, tem uns dados da Bloomberg também, isso no caso de finanças, você pode trabalhar em tempo real. Esse é o segundo processo que a gente vai passar também com nossos dados, onde você trabalha os dados em si. Por exemplo, eu recebi muitos dados, mas tem dados faltantes, as observações não estão completas, eu preciso melhorar isso aí, preciso excluir talvez as linhas, fazer uma interpolação. Outra coisa, talvez eu tenha muitos dados e preciso fazer uma redução, ou seja, vou fazer uma análise, por exemplo, de correlação entre os dados. Eu vou pegar os dados que têm mais efeito para o meu aprendizado. Por exemplo, a gente vai fazer um pouco disso também, a gente vai mostrar. E o Feature Extraction, né? A gente precisa saber também, eu tenho meus dados de som. Quantos dados quantas características desses dados eu posso tirar? Eu posso fazer a média, a variância, o desvio padrão. No caso, a gente vai ter dados de sinais, posso fazer trabalhar de outra forma com signal processing. Ou seja, através de um dado você pode tirar extrair muitas features e dessas features aprender. Aí a gente chega no desenvolvimento do modelo, né? Que a gente pode criar manualmente no Classification Learner, que a gente vai mostrar também, ou através de comandos de linha, através das funções dentro da Toolbox de Estatística e Machine Learning. Também temos a opção de parametrizar, otimização de parâmetros, né? Hiper-otimização. A gente vai ver um pouco disso, não entrar muito a fundo, tá? Isso até fica um assunto para um próximo webinar, que é bastante complexo. E também a validação do modelo, a gente vai visualizar nosso resultado, como está a nossa curva ROC, como está a nossa matriz de confusão. E também vamos integrá-lo, né? A gente tem a opção de você fazer um web app, através dos compiladores da MathWorks, e também temos como gerar código C, C++,
um Excel add-in, um .NET, que é o C Sharp, um executável, Java, DLLs, tá? A gente vai, no caso aqui, a gente vai utilizar em C, vai mostrar em C o código. Também podemos embarcar esse código C, C++, dentro de um dispositivo. Que esse é o objetivo até desse tipo de problema que a gente está abordando. Esse exemplo, bom, se baseia num conjunto de dados, ou seja, sons do coração, esse conjunto de dados, né? Heart Sounds Dataset, que foram utilizados no desafio de PhysioNet and Computing in Cardiology Challenge, em 2016. O som do coração contém muitas informações que podem ajudar a detectar diagnósticos precoces de patologias cardíacas. Já que para escutar esses sons do coração são necessários instrumentos complexos, né? Dispositivos complexos. Esse classificador pode ser utilizado por médicos para detectar anomalias e direcionar os pacientes para exames mais específicos, né? Pode ser um dispositivo móvel que escutar o coração e algo que pode levar a campo, né? Os sons do coração também são relativamente sinais complexos, né? E a detecção pelo médico requer um treinamento específico. Essa é a motivação, né? Também o exemplo, nosso objetivo é criar um algoritmo que possa ser utilizado para a classificação automática desses sons do coração e que possa ser embarcado em um dispositivo para diagnóstico em tempo real. O conjunto de dados está dividido em dados de treinamento e dados de validação. Para treinamento temos 3.240 gravações, para validação 301 gravações, e o tempo de cada gravação é variável, varia de 5 a 120 segundos. Cada gravação contém um rótulo de normal ou anormal. Bom, no workflow de Machine Learning com o MATLAB, vamos utilizar arquivos, que são as gravações, dados de sensores também, que são de onde vêm os dados no arquivo. Vamos processar, vamos fazer uma redução de dados, a gente tem muitas features, menos features, também extração de features, e desenvolver o modelo. Para isso a gente vai utilizar MATLAB como base em todos os produtos. Pré-processamento dos dados, vamos utilizar um pouco de Statistical Machine Learning Toolbox, Wavelet Toolbox e Signal Processing Toolbox. Para o processamento dos sinais. A gente tem áudio, né? A gente pode fazer um processamento bem mais, extrair mais features em cima desses dados, como frequência e tudo mais. E também vamos utilizar para desenvolvimento de Machine Learning o Statistical Machine Learning Toolbox. E para a geração do código, o MATLAB Coder. Bom, essas são as ferramentas essenciais que a gente vai utilizar para resolver esse problema de que eu construí esse classificador. Bom, agora aqui a gente está no MATLAB. O que eu sugiro, acessar o site onde que eu enviei pelo chat, vocês vão ter acesso, vocês têm que fazer o download do arquivo e você vai ter um zip. Esse zip vai conter todas essas informações. Helper functions até o trained aqui. Ele não vai conter o data nem o codegen, tá? Na primeira parte do problema, a gente tem até o website de onde saem os dados, tá? Você pode visitar. Essa forma de trabalhar é o Live Editor, onde eu posso incluir imagens, texto, hyperlinks e também código. Nessa primeira parte do código, ele pode levar alguns minutos, tá? Recomendo você fazer depois do webinar, onde esse código ele vai baixar os dados que estão dentro desse link aqui, os dados de treinamento, dados de validação,
Se você copiar e colar essa URL diretamente no seu navegador, você terá você conseguirá baixar o train.zip. E a mesma coisa com o validation.zip. Bom, você tem que extrair esse zip e colocar dentro de uma pasta data, onde a gente vai ter os dados de treinamento, A, B, C, D, E, F, e os de validação. A gente pode ver que os dados são sons, tá? De ponto .wav. Ou seja, esse código é mais para a gente ter ele conseguir baixar automaticamente, tá? Bom, vamos seguir para a próxima parte da nossa classificação. Aqui. Bom, a gente tem uma função no MATLAB que consegue escutar se o áudio do coração está normal ou anormal. A gente consegue escutar. A gente tem um áudio, que é o A002, que ele está anormal. E tem um outro áudio que ele está normal. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Esse tipo de código a gente vai fazer, é, vai executar por sessões, tá? Por exemplo, eu não sei, eu estou escutando, mas eu não sei se pelo webinar vocês conseguem escutar mais uma vez. Parece que não, tá? Vocês vão escutar no, no fone de ouvido, né, quando vocês forem fazer o exemplo, que o som do coração anormal é praticamente esse som aqui, e o do coração normal. Isso é executado pela função play. E a gente plotou também o gráfico. A gente vê que, pode ver nitidamente aqui que um gráfico, um coração anormal, ele tem bastante ruído. Ele faz até bastante ruído durante os pulsos, né? Durante as contrações do coração, né? E a gente vê o gráfico do áudio do coração normal, ele não tem aquele ruído. Eles estão na mesma escala. Não, não, esse aqui está numa escala menor. Ainda. 0,3, aqui está 0,3 mais ou menos aqui, certo? Tem bastante ruído. E também os picos são maiores. Bom, a gente, bom, tem essa forma de analisar, né, graficamente visualizando, mas temos o Signal Analyzer, que está dentro do pacote de Signal Processing. Eu só peço aqui um pouco de paciência, porque ele demorou um pouquinho para abrir, tá? Bom, a gente ainda está aguardando, né, o Signal Analyzer. Ele está busy aqui, quer dizer que o Marcelo está trabalhando. É a primeira vez que estou abrindo ele hoje. Bom, e aproveitar o tempo para responder algumas perguntas, mas já temos o sinal aqui. Bom, ele abriu esse tipo de gráfico, mas vamos melhorá-lo. Aqui a gente vai colocar o sinal anormal e aqui o sinal normal.
Bom, aqui nessa ferramenta, o Signal Analyzer, a gente consegue ver o sinal, ou seja, durante todo o seu período, né? A gente pode, por exemplo, ver o espectro desse sinal, tem um Spectrum View, e a gente pode ver eles em paralelo. A gente pode ver que no sinal de coração normal, né, PCG normal, é nosso coração normal, a gente tem na frequência, né, a gente tem a frequência dessa forma, e no anormal a gente tem um pico aqui no 0,2, né, da frequência, aqui em radianos aqui, por amostra. Ou seja, esse pico não se encontra aqui, é algo que até alguma feature extraction pode extrair dessa forma e para a gente visualizar. Também a gente pode escolher a parte do código que a gente quer visualizar, dessa forma, muito simples, clica aqui, essa faixa do som que eu quero, por exemplo, e aí me dá o espectro. Mesma coisa para uma faixa do som do coração anormal. Bom, essa é uma ferramenta para a gente analisar visualmente. E tem outras opções de tempo, spectrum, a forma de visualizar, espectrograma, tempo, frequência. A gente não vai ver muito disso, mas até posso mostrar para vocês. Até demora um pouco. Uma boa ferramenta para quem trabalha com sinais e visualizações. Bom, esse aqui é mais para mostrar o que a gente vai fazer agora. Não vou salvar isso aqui. Assim que a gente chama o Signal Analyzer com A maiúsculo. Agora vamos trazer os dados. Tem uma função que a gente vai utilizar, que é a de File Data Store. A gente sabe que nossos dados estão dentro de pastas, training, cada pasta training tem seus dados. A gente não vai entrar pasta por pasta, chamar um por um, tá? A gente vai usar a função File Data Store para trazer tudo que tiver em training e a gente já criou uma função para extrair o áudio e me traz todas as pastas e subpastas que têm a extensão de arquivo .wav, que são os áudios. Vou executar essa linha. Ele já trouxe para mim o Training FDS. Aqui dentro eu consigo visualizar o tipo de arquivo Data Store e ele trouxe 3.200 arquivos, que são os áudios que a gente contém aqui. Tá aí onde eles se encontram. 1, 2, 3, todos eles. A gente, vou mostrar para vocês que esse webinar, assim, a gente tem um tempo de 40 minutos para apresentar, uma hora, e não é possível, assim, a gente fazer todos os passos, tá? Em si. Por exemplo, aqui, eu vou criar em cima dos meus dados que tenho dentro vou criar uma tabela de todos esses meus dados, com todas as características. A gente vai utilizar uma função de referência. A gente tem um arquivo de referência nos dados que ele diz o que significa cada valor. É um reference.csv, tá? Eu não vou abrir aqui neste momento, mas vocês podem visualizar, onde a gente sabe o que é cada áudio. Ele abre de todas as pastas. Agora a gente vai criar uma tabela. Essa tabela vai conter o seguinte, o que a gente vai trabalhar as features. Temos aqui o feature table.mat, que é o arquivo que eu já tenho, tá?
aqui provavelmente, aqui Feature Table. Eu fiz previamente porque esse tempinho, esse que a gente vai gastar mostrando para levar alguns minutos, e a gente não pode criar isso. E aqui, se o arquivo existe, então a gente já extrai. Ele vai pegar os 5 segundos de cada áudio e vai construir uma tabela. Nessa tabela a gente vai incluir as features, e nessa feature a gente vai usar uma função que chama extract features, que vamos abrir aqui. Bom, nessa função de extract feature a gente vai dar a janela, né, que a gente quer visualizar do áudio, e vamos, por exemplo, calcular a média, mediana de cada áudio. O desvio padrão, média absoluta, o quantile, 25, 75, o signal, que são já funções da Signal Toolbox, Signal Processing Toolbox, curtoses, a entropy, spectral entropy, a gente tem muitas a frequência dominante, magnitude, ratio, e também temos outros valores como MCC1, MCC2, são valores que a gente tem que ler nas referências, tá? Vamos entrar em detalhes que eu vou executar. A gente tem como resultado a Feature Table. Ou seja, a gente tem todas através daquele áudio a gente trouxe a média, mediana, quantile, signal, todos os dados de cada amostra. A gente tem as amostras nas linhas e as variáveis nas colunas, as features. Na última coluna, a gente tem a classificação, né? O rótulo, se é normal ou anormal. Normal, anormal, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir o Classification Learner. Você pode abrir diretamente executando o código aqui, ou dentro de Apps, Classification Learner. Você tem muitas opções de apps no MATLAB. Aqui ainda não tenho todos os produtos, tá? Mas ele tem muito mais que isso. Classification Learner. Que vai levar mais ou menos um minuto, ou menos que um minuto. Bom, já está abrindo aqui o Classification Learner. A gente vai trazer nossas features para visualizar. Aqui a gente pode selecionar nossa Feature Table. Automaticamente ele vai falar vai tentar classificar o que é Predictor, para predição, e o que é a resposta. Ele traduz, ele colocou que a response vai ser a classe, 2 classes, que é a nossa última coluna, tá? E a gente tem a opção de trazer todas as features. Você temos 26, se não me engano, tá? Temos a opção de fazer cross-validation com scaffolds ou com holdout. Vamos fazer um holdout, 50%. Então, quando a gente tem bastantes dados, a gente pode fazer um holdout para 50% para treinamento e 50% para teste. Aqui não estou digitando nada, se vocês podem ver, eu só estou com o mouse. Aqui ele já mostra nossos dados, ou seja, um plot entre mediana e média. A gente pode escolher outro signal entropy com outro valor, com signal IKR. Ou seja, é meio difícil de visualizar, né? MC1 com MC2, então é meio um pouco difícil de saber o que é
anormal, que é azul, e normal, que é laranja. Bom, vamos treinar nossa rede. Vou tirar o Parallel Computing, que você pode utilizar vários workers, vários núcleos para fazer essa. Aqui você pode escolher fazer todos, só que vai demorar um pouco, tá? Vamos fazer uma árvore de decisão. Ele já vai treinando. Ó, já tivemos 89% de acurácia com a árvore. Vamos treinar com o Cubic SVM, já vi que tem um bom resultado também. Temos 27 features. Talvez seja muita feature. A gente tem que fazer aquela redução de dimensões de features. Esse aqui parece que demora um pouco mais que a árvore. A gente vai fazer esse e mostrar. Vamos ver um pouco da matriz de confusão da curva ROC. Aí já está vendo o scatter plot, que são entre esses dois predictors. Ele mostra aqui o dataset que a gente está utilizando, quantas observações. Essa vídeo tem 3.000 e pouco, porém, deu até 91%. Vamos ver nossa matriz de confusão. Bom, aqui a gente tem verdadeiros positivos com falsos negativos, ou essa outra forma de as predições. Só que a gente vê algo que está chamando a atenção. 18% do anormal está sendo detectado como normal. Bom, a gente viu que em quantidade, número total de observações, a gente tem bem menos observações de corações anormais. Não está balanceado 50%, 50%. Ou seja, detectar um coração como normal, sendo que ele está normal, não é o objetivo. O melhor é detectar um coração normal como anormal, porque assim a gente pode encaminhar o paciente. Não estou falando como médico, tá? Mas eu imagino que seja assim. Então vamos melhorar a nossa detecção anormal, porque a gente tem que fazer um balanceamento. Ou seja, temos que trabalhar a nossa função custo e para que dê mais ênfase a detectar o anormal do que o normal, tá? Curva ROC, vamos dar uma olhada. Sim, aqui, ó, nossa curva ROC de falsos positivos com verdadeiros positivos. O objetivo é ela encostar no 1, ela chegar no 1. Então a gente está com uma acurácia de 0,95. Não, na verdade, com uma área de 0,95 abaixo da curva. De anormal e de normal de cada rótulo. Tá, vamos. Você pode gerar código em cima disso, exportar seu modelo que a gente acabou de treinar com essa acurácia, compactar seu modelo, gerar código em cima de tudo que a gente fez aqui de forma manual, né? A gente já gera um código, você se livra um pouco de digitar função. Mas para a gente mudar um pouco o custo, vamos ter que
na verdade, para ajustar balancear melhor esse classificador, a gente vai precisar trabalhar um pouco os dados de o balanceamento, ou seja, a função custo. A gente vai ter que colocar um peso para os dados anormais. Aqui a gente vai fazer temos uma função de CV partition, onde a gente dá as, a classe, né? A função classe, e ele fazer um holdout, né, de 50%. A gente divide em teste e treinamento. Ele executou, tá? A gente viu que a gente tem 1.500 amostras para a correção normal e quase 5.000 para a correção normal. Mas a gente, para evitar essa misclassification cost, né, o custo de classificação, vamos utilizar a função custo. Se a gente criar um vetor, na verdade uma matriz, né, de colocando maior ênfase no custo no anormal sobre normal, a gente vai ter esse resultado, tá? A gente tenta depois de passar linha por linha desse código, a gente fazer o cafold dessa vez, em vez do holdout. E também vamos utilizar uma, vamos realizar a hyperparameter tuning, ou seja, sintonizar nossos hiperparâmetros utilizando Bayes optimization. Dessa forma, a gente adiciona nossa função custo, por classe temos nossos dados, e temos um rótulo que ele chama de Optimize Hyperparameters. A gente coloca nosso método, é, taxa de aprendizado, learning rate, né? E também nossas opções de Hyperparameter Optimization Options, que estão aqui. A gente cria uma estrutura com Bayes Optimization, Show Plot, CV Partition e muitos mais. A gente tem tem que criar um webinar onde mostremos esses hiperparâmetros, que são onde a gente vai ver mesmo o resultado das amostras, né, do nosso classificador. Aqui também a gente tem como a gente já existe já o seu modelo, a gente fez com Ensemble Model, esse tipo de algoritmo. Porque se a gente fosse treinar, porque dessa forma ele está treinando novamente, ia demorar um pouco mais. Bom, a gente tem um resultado um pouco melhor. Assim, a gente pode ver que temos 95% aqui no caso do dia normal, fazendo dessa forma, né, colocando o custo, e 94% de normal. A gente vê que, ou seja, que a gente tinha 82 aqui, e aqui a gente tinha 95, se não me engano. Agora a gente tem algo mais razoável, né? Temos dando mais ênfase à detecção de anormal. Também temos outra opção de verificar a correlação dos componentes, né, das features. Temos uma forma de fazer isso, que é Neighborhood Component Analysis, onde a gente vai passar todos os nossos dados da nossa tabela, tá? E ele vai mostrar, olha, quais são as melhores correlações entre esses dados. Ou seja, em vez de utilizar todos esses dados, 27 dados, features, talvez fique muito pesado para incluir, fazer código C disso e incluir no dispositivo, né? Para embarcar no dispositivo. Então a gente pode usar essa função, que é o Neighbor Component Analysis. Como já tem o resultado aqui, também ele demora um pouquinho.
Assim que mais alguns minutos a gente conclui e a gente vai ter o tempo para responder as perguntas. Bom, aqui a gente tem nossas features, nesse gráfico aqui. A gente pode ver que a correlação entre elas, ou seja, as quais são mais efetivas para o treinamento. Temos aqui da 15 até a 27, temos melhor do que a média, desvio padrão, isso aqui não fez muito efeito. Aquelas features que foram utilizando o Wavelet Toolbox e Signal Processing Toolbox teve melhores resultados. Mas tem a lista aqui, por exemplo, Sample Kurtosis, Dominant Frequency e esses dados em MFCC do ao 13. Teve melhores resultados. O que a gente vai fazer agora? Vamos treinar novamente utilizando apenas essas features, as 15 melhores. Bom, o resultado foi 96, já melhoramos bastante a classificação de anormal, e normal caiu bastante. Por quê? Porque a gente reduziu muitas features. Provavelmente até seja melhor essa forma, porque a gente conseguiu embarcar em um dispositivo do que o exemplo anterior que utiliza todas as features. Algo que aqui eu até comentei aqui o código seria gerar o código C em cima disso. A gente fornece o modelo, que é o Head Model, onde a gente salva no Train Model Feature Selection, que é esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui. Esse arquivo a gente vai gerar código C. É só chamar o coder e eu vou tentar abrir aqui, é que ele leva um tempinho, tá? Mas eu não posso começar a fazer que leva pelo menos 30 minutos na minha máquina com 8 gigabytes. Tá. Esse Material Coder, você tem que passar por todas as etapas de selecionar o código que deseja gerar o código C, ou C++, você pode escolher. O código C que você vai fazer é esse classify heardsounds.m. Ali é bem direto, ali você colocou o som, colocou, desculpa, o, o arquivo, next, ele te dá o arquivo, ele quer fazer um teste, revisão. A gente não vai chegar nesse ponto porque a gente precisa de um pouco mais de tempo. O que eu quero mostrar para vocês é o código C. Depois de uma meia hora, ele cria essa pasta, CodeGen, tem classificação. Ele tem todo o código, o ponto H, o ponto C. Vamos visualizar o C. Tá aqui. Bom, aqui a gente gira automaticamente code generation function da, da função. Temos todos o inclui, o que é que ele inclui, de onde vem os dados. Aqui temos aqui onde começa o void, onde começa a função, tá? Os dados. Isso é gerado automaticamente, ou seja, isso você pode embarcar no seu dispositivo. Essa é uma das grandes vantagens do MATLAB, essa geração de código. Aqui, no caso, a gente tem código C, e você pode gerar código C++, tá? Java você pode criar também. Voltar nossa tela. Agora a gente vai utilizar o arquivo .max, que foi criado, que é esse arquivo aqui, tá? Max seria
MATLAB Executable e vamos usá-lo dentro do Plot Predictions. Para mostrar o que acontece. Bom, o que a gente vai fazer? Fechar tudo. E ele vai trazer os dados de validação e vai passar em cima do arquivo Max, que é o classificador. Ele demora um pouquinho. Aqui, a gente tem isso é um plot dinâmico, né, que ele traz uma amostra, ou seja, quando a gente tem os dois verdes, quer dizer que o anormal foi classificado corretamente, os dois foram classificados corretamente. Então o vermelho quer dizer que não foi classificado corretamente. Esse é o nosso resultado. Bom, assim a gente termina a apresentação do código. Se tiverem dúvidas, sim, a gente continua aqui ao vivo, né, para responder as dúvidas. Bom, quais são os desafios com Machine Learning, né? Acessar os dados, ou seja, visualizar os dados também, o que você tem. Você tem dados numéricos, dados de imagens, dados de sinais, texto, você nem sempre está com uma planilha Excel. Temos pré-processamento de dados, às vezes temos os dados de uma forma, por exemplo, estou trabalhando numa ferramenta open source que tenho dificuldade em extrair sinais, e esses meus dados exigem que trabalhe com sinais, com frequências, e fica um pouco difícil, então a gente consegue filtrar essas informações. Na verdade, aqui é o desafio, né? Fazer a predição do modelo, às vezes a gente toma muito tempo com isso, tem que comparar vários modelos do SVM com árvore de decisão, integrar o sistema analítico, ou seja, a gente precisa traduzir nosso código, nosso algoritmo em uma linguagem para a linguagem para a máquina, para o dispositivo, para C. Isso fica um pouco difícil. E a interação também, a gente precisa ter um project life cycle, né, que a gente consiga, desde os dados, fazer a programação, embarcar, testar e continuar nesse ciclo. Opa. Bom, esse desafio e o que o MATLAB traz, né? No MATLAB a gente viu que a gente pode trabalhar com muitos tipos de dados, sinais, imagens, dados financeiros, dados em texto ou outros formatos. A gente tem tem todos os domínios, né? Não todos, né? Tem a grande maioria dos domínios de bibliotecas, de tipos de dados financeiros, estatísticos, de sinais, processamento de imagens, processamento de vídeo. O tempo também, a gente tem alguns, como vocês viram, o Classification Learner, que ele traz um workflow bem interativo, que você clica aqui, traz seus dados, testa todos os algoritmos possíveis, você pode escolher o seu melhor, você pode fazer programando, não programando, analisar fazer o fine tuning, né, a sintonização ali dos seus hiperparâmetros. Também temos a plataforma que ajuda bastante para a geração de código, com o objetivo de C, C++, Java. Essa parte é muito importante porque você pode até selecionar o tipo de processador do seu dispositivo. É bem focado. E ele se encaixa bem nas arquiteturas de empresas, né? E também tem a flexibilidade. Você começou com proteção dos seus dados, limpou seus dados, cleaning, fez a seleção de features, e você tem esse iterativo até terminar o seu código C e implementar no seu dispositivo. Você tem toda essa interatividade, então o MATLAB traz isso. Assim, o que trazer um pouco o que você pode fazer, né? C, C++, arquivos CTFs, que você coloca na web, Java, .NET.com, executável, add-in de Excel, você tem isso, e é royalty free, você adquire a ferramenta da MathWorks, e você
consegue gerar esse código C, consegue gerar seus agentes de Excel e não precisa mais, esse produto já é seu, ele gera outro produto. Você não precisa mais pagar royalties para nenhuma empresa, tá? É o Point and Click Workflow, clica aqui e você consegue gerar sua função, sem precisar escrevê-la. E também é, é bem focado no... Você pode implementar em servidores quanto em desktop. Se você tem mais perguntas, a gente vai ficar ao vivo aqui por mais alguns minutos e responder as perguntas que já estão na aba de perguntas. É, bom, recomendo o livro de Machine Learning, e-book. Temos também um training, né, online de 2 horas de Deep Learning on-ramp. Vale a pena testar. Você fazer esse curso, que rapidamente você já consegue instalar o MATLAB, você pode requerer uma trial com a gente, tá? A OpenCAD está aberta, você pode contatar através do contato@opencad.eng.br e entrar em contato com a gente fornece uma trial, escuta seu problema, o que você deseja resolver, tá? Temos engenheiros aqui e executivos de contas para te atender. Agradeço, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Desculpa se teve algum imprevisto aqui, de demorar um pouco para carregar. É, Fico na linha para atender, vou ler as perguntas e para respondê-las, tá? Obrigado. Bom, temos perguntas do Gabriel, que MATLAB utiliza Machine Learning e Big Data, isso são coisas diferentes, o que que é? Bom, Big Data é grande quantidade de dados, Machine Learning trabalha com dados para fazer um programa, para realizar uma tarefa, tá? Um objetivo. Big Data são os dados, trabalhar com grande quantidade de dados, por exemplo, temos dados de terabytes, que fica muito difícil, a gente tem auxílio de outras ferramentas para fazer essa redução de dimensões dos dados, tá? São coisas diferentes, mas trabalham parecido, ou seja, final do Big Data, né, dos dados, a gente constrói nosso Machine Learning. Vou mandar novamente o link a toda a audiência pelo chat. Opa, mandei 2 vezes, deixa eu mandar mais uma vez. Bom, tem esse site, né, o Heart Sound Classifier. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um contato para a gente, flavio.pou@opencad.eng.br, que a gente te passa os mais detalhes sobre se tiver alguma dúvida para executar esse código. Bom, o, o método que está baseado em uma pergunta do Felipe, né? O método está baseado em técnica supervised ou unsupervised learning? Bom, esse método foi supervisionado, tá? Porque a gente teve o rótulo do anormal e o normal, tá? Consigo usar as ferramentas MATLAB gratuitamente? Olha, na verdade você tem que usar a ferramenta dentro da sua universidade, ou você tem a opção também de a gente entrar em contato com você para saber se você tem interesse em, em adquirir a ferramenta para comercial ou acadêmico. E a opção que o site oferece da MathWorks é a licença estudante, que tem um valor, não é gratuito, e temos também a licença Home. Temos 2 tipos de licenças que você pode utilizar como hobby ou como estudante, mas com o objetivo de realizar uma lição de casa. Já se você tem um objetivo comercial ou acadêmico de fazer pesquisa, aí você precisa adquirir a licença com a gente.
Qual a relação de inteligência artificial, machine learning e big data, né? É, a inteligência artificial é, é muito, é muita coisa, ou seja, não é, é o grande, né? Temos o machine learning que é uma parte de inteligência artificial e, e o big data seria, como eu expliquei no início, os dados que alimentam o machine learning. É a forma de tratar esses dados. O link pelo Renato aqui, já enviamos o link, mais uma vez no chat, no bate-papo, se você conseguir visualizar. O meu e-mail, pedi para repetir o Dário, é flavio.pou@opencad.eng.br. Eu vou anotar aqui no chat. Enviei no chat. Bom dia, eu consigo o e-book de Machine Learning? O Thiago perguntou. Sim, consegue. É, eu vou tentar ver se o Thales consegue, que está na linha, né, do marketing, ele consegue enviar para vocês. Tá no chat o link. Mas para você ter acesso a esse book, você tem que fazer um cadastro no site da MathWorks e também temos no site da OpenCAD, tá? O Thales vai enviar no bate-papo. Bom, a gente já passou do tempo, né? O Felipe tem uma pergunta que eu vou responder ele por e-mail, tá? E tá, obrigado, Ricardo, pelo parabéns. Eu fico muito grato que vocês ficaram até o final do webinar. Ele é um pouco longo, por isso que teve, que a gente teve passamos aqui 11:01 agora, tá? E, bom, Felipe, eu entro em contato com você, tá? É, com o seu e-mail, a gente tem seus dados aqui do cadastro do webinar. Mais uma vez, agradeço a todo mundo. Esse webinar estará disponível no nosso canal do YouTube, OpenCAD, e também você receberá um link com toda a gravação, dentro de algumas horas, provavelmente, onde você pode assistir diretamente no site do GoToWebinar. Recomendamos assistir no nosso canal do, do YouTube e seguir nosso canal, tá? Muito obrigado, pessoal. Até espero vocês no próximo webinar. A gente tem um próximo semana que vem e nas próximas semanas. Obrigado. Tchau, tchau.